Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou fazer um projeto um pouco diferente aqui, pessoal. Eu vivo ganhando equipamentos ou coisas quebradas para consertar ou simplesmente para construir outras coisas. E hoje eu ganhei uma secadora de roupa gigante e até então eu não sabia o que ia fazer com ela, mas agora eu já sei e acho que você vai se surpreender com o resultado desse vídeo, então assiste até o final. Pelo histórico que eu sei, essa máquina é muito antiga e as peças são difíceis de encontrar e também muito caras, então não ia compensar o conserto. Eu comecei tirando todos os parafusos da parte de trás, deu um pouquinho de trabalho porque tinha muito parafuso. Depois que eu tirei essa parte galvanizada ali, aquela chapa, já deu para ter acesso ao cesto onde ficava secando as roupas e ele é bem grande. E olha só, tem muita poeira lá dentro, mas já deu para ter uma ideia como que ela funciona. Aquela parte redonda ali atrás é uma resistência que aquecia para poder secar as roupas e se ela estiver funcionando também eu estou pensando em fazer algum projeto com ela. Mas antes de continuarmos esse vídeo, quero te dar uma dica muito importante para você que quer receber um dinheiro extra em casa, utilizando o seu celular ou o seu computador. Se você ainda não conhece, te apresento a Binomo. E talvez você deve estar se perguntando, mas o que é Binomo? Calma que eu já vou te explicar. A Binomo é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos, onde, através de análise de gráfico, você analisa se ela tende a subir ou a descer. E lembrando também que existe o risco de perda de capital. A Binomo é um aplicativo simples de se utilizar para realizar transações. E o saque é feito num período de minutos até 3 dias na sua conta bancária ou carteira digital PayPal. E para mostrar como funciona de verdade, eu farei uma transação aqui na minha conta real. Nessa transação aqui eu vou colocar R$80, o que significa, se eu acertar, os R$80 vão virar R$112. E aqui eu vou colocar para cima, que ela vai subir de acordo com a análise do gráfico que eu fiz. Ah lá pessoal, deu certo, os R$80 viraram R$112. E aqui nessa tela estou te mostrando todas as opções de depósito que tem aqui na plataforma. E se você não sabe como utilizar a plataforma e não quer sair por aí utilizando o seu dinheiro sem consciência, a Binomo tem a solução. Clicando no link aqui na descrição e fazendo o seu cadastro na plataforma, você recebe uma conta demo com R$4.000 para treinar com dinheiro fictício, onde você pode estudar bastante antes de começar a investir realmente. Eu já sou um binomista, e você? E não é só isso, utilizando o meu cupom, você duplicará o valor do seu primeiro depósito. Ou seja, colocando R$40, que é o mínimo, você vai duplicar para R$80. Ou colocando R$100, você vai receber R$200 e sucessivamente. Nessa resistência tem vários terminais, então eu tirei eles com alicate tentando não danificar nada, porque assim, eu nunca sei se eu vou usar isso num outro projeto ou não. Achei bem interessante mesmo essa resistência e se ela estiver funcionando eu vou pensar num projeto exclusivo para ela. De início eu pensei um forno de assar pizza, porque já é até o formato e o tamanho de uma pizza, mas me acompanha aqui que se eu fizer você vai ser um dos primeiros a ver. Essa parte que estou girando é um rolamento que segura o cesto para ele poder girar e eu também já achei algo para fazer com ele. Eu fiz um prato giratório para mesa, mas eu vou mostrar na outra rede social lá. Em volta de todo o cesto tinha a correia que fazia ele girar, passando lá pelo motor lá embaixo. Era uma correia bem fininha, até achei interessante como que uma correia tão fina dessa fazia girar todo esse cesto grandão aqui. Eu achava que para tirar o cesto ia dar um pouquinho mais de trabalho, mas não foi tão difícil. Depois que eu tirei aqueles parafusos e a correia foi só tirar e ele saiu muito fácil e o cesto estava muito bom. E olha só que interessante, esse motor ele já tem duas funções. Uma delas é fazer girar o cesto e a segunda função é puxar todo o ar que passa por dentro do cesto, por aqueles furinhos e sai nessa mangueira aqui embaixo. Então o mesmo motor faz duas funções. E se esse sistema estiver funcionando, já tem algumas coisas muito interessantes que daria para fazer com eles. Ou daria para fazer um esmeril, ou até um aspirador de pó industrial, algo grande para puxar pó de marcenaria ou de algo que gere muito pó. Então de repente eu posso até usar ele aqui no estúdio, nos vídeos, algo do tipo. E eu vou pensar um projeto exclusivo para ele, lógico, se ele estiver funcionando. Logo que eu tirei ele, já fiz um teste girando para saber se o motor não está travado. Então ele girou facilmente, o que quer dizer que travado ele não tá. Então vamos testar. Liguei ele direto na tomada e olha só pessoal, ele tá funcionando e é bem forte esse motor e bem silencioso. Mas como hoje o foco não é o motor, eu vou deixar ele guardadinho, porque o foco hoje é o gabinete, a parte metálica, e é isso daqui que nós vamos utilizar. Se você estava curioso para saber como que ela inteira desmontada, aqui está pessoal. Tudo que tinha aqui foi retirado, parte elétrica, motor, tudo, somente agora o gabinete, e é isso que nós vamos utilizar. Só que eu já vi ali embaixo no rodapé da máquina, ela tá bem amassada, enferrujada, vou ter que consertar isso.
Depois de muito analisar, pensei que algo que seria muito útil para mim seria fazer uma poltrona com essa secadora utilizando esse gabinete. Parece bem simples, mas não é, porque envolve muitas coisas aqui. Depois de fazer bastante medidas, eu comecei a riscar onde que eu precisava cortar e usei a esmerilhadeira para fazer os cortes, tanto na diagonal quanto na transversal, de cima para baixo, de todo jeito aqui eu fiz corte, pessoal. Fiz isso com bastante calma, porque é uma máquina perigosa, então eu usei óculos, usei luvas e também tomei muito cuidado para não fazer nenhum corte em um local indesejado, porque se eu fizer algum corte aqui em um local que eu não pretendo cortar, eu posso perder a peça. Quando se faz esses tipos de corte em lata, fica muita rebarba, então sempre é preciso cortar bem retinho e lixar bem o local que fica esse corte para não se cortar futuramente nessas rebarbas. Essa parte que saiu, eu também pretendo utilizar ela. Eu já enxergo aqui perfeitamente uma prateleira que daria para pôr na parede e guardar várias coisas nela. E aqui está aquele rodapé que eu disse que estava bem amassado. Eu coloquei uma madeira para poder desentortar ele dessa maneira, então eu vi que assim o ferrugem era bem superficial. O problema maior aqui mesmo era estar torto. Isso daqui foi decorrente de transporte ao longo dos anos de vida dessa máquina. Depois que eu desentortei, as partes que estavam mais enferrujadas, eu coloquei o disco de lixar na esmerilhadeira e fui lixando para tirar esse ferrugem. Ali no cantinho estava bem torto também, então eu desentortei primeiro com o alicate e depois bati com o martelo e a madeira do mesmo jeito que eu fiz lá embaixo e deu certo também. Depois que eu garanti que estava tudo desentortado, tudo retinho ali embaixo e sem muito ferrugem, eu ergui ela novamente e percebi que ali nas laterais onde eu disse que cortei e tinha lixado, ainda estava com um pouquinho de rebarba, então eu passei a lixadeira novamente. Eu coloquei o disco de lixar e passei por toda a volta para não ter perigo de cortar a minha mão ali ou de uma pessoa futuramente se acidentar nessa poltrona. Lá dentro a sujeira estava bem grudada. Depois que eu passei essa vassourinha aqui e tirei toda essa sujeira, eu peguei uma esponjinha e um pano e umedeci ele com água rasa para que ela pudesse soltar com mais facilidade. Passei esse paninho, essa buchinha molhada dentro e aí ficou bem mais fácil de trabalhar para a hora que eu fosse lixar não tivesse tão sujo lá dentro. Depois disso eu apenas lixei nas partes que estavam mais enferrujadas e depois eu fui preparar a mesa para poder pintar ela. Forrei ela inteira com jornal desse jeito e coloquei ela aqui em cima. Parece fácil, mas foi muito difícil escolher qual cor eu iria pintar, mas eu optei por esse tom de azul. A princípio eu tinha pensado em pintar com compressor, mas depois eu vi que ia dar muito trabalho e ia sujar tudo aqui minhas ferramentas, então eu optei por rolinho, porque como é uma peça bem retinha, ela não tem muitos detalhes e curvas nada, com o rolinho também dá certo e fica um acabamento bem legal. A pintura ainda não está 100% pronta, mas o próximo passo aqui será preparar a base do assento e também do encosto dessa poltrona. Depois de medir, eu fiz alguns furos na lateral dessa maneira que ele vai servir para colocar um caibro de pinos que vai fazer a base do assento. Parafusei uma ripinha de cada lado nos furos que eu fiz aqui e essas ripinhas que vão fazer a base para esse caibro de pinos que eu acabei de falar. E aí vai ficar dessa maneira aqui. Os caibros de pinos também vou parafusar por fora para não ter perigo dele sair do local. Eu optei por esse tipo de madeira porque além de ser fácil de trabalhar, ela é bem leve, então não vai ficar uma peça muito pesada de transportar. O assento eu fiz com uma madeira que eu já tinha aqui, que era a base de um guarda-roupa. Eu cortei ela no mesmo tamanho e depois disso eu peguei uma espuma e cortei no mesmo tamanho do assento dessa maneira. Essa espuma tem 5 centímetros de altura e a densidade 28. Essa espuma eu comprei naquelas lojas de artigo de tapeçaria. Esse daqui é bem fácil de se encontrar e não é muito caro. Na mesma loja que eu comprei essa espuma, eu também comprei o tecido. Lá eu peguei o monstruário e fui escolhendo as estampas que tinha lá e optei por essa daqui, que ela parece como se fosse uma estampa de jornal antigo, que ela tem várias notícias e ela é preto e branco. Coloquei o tecido na mesa bem esticadinho com a estampa virada para baixo, depois eu coloquei a espuma e a madeira, virei ela em cima e o próximo passo foi grampear. O meu grampeador não estava grampeando muito bem, então eu completei batendo com um martelo para que o grampo entrasse até o final. Isso daqui eu achei que fosse mais difícil, mas não foi muito difícil. O único segredo aqui é manter o tecido bem esticadinho. E para isso, conforme eu ia grampeando, eu já ia esticando ele para que ele ficasse bem esticadinho por toda a volta desse assento. A mesma coisa que eu fiz no assento, eu também fiz no encosto. Também aproveitei uma madeira que eu tinha aqui, era um pouquinho mais fininha, mas também deu certo porque o encosto não precisa ser tão forte. O que tem que ser reforçado aqui é o assento. E aí ela já começou a dar forma, pessoal. Olha só que interessante que ficou. O próximo passo aqui será tampar essa frente. E para isso eu vou usar a mesma chapa galvanizada que tinha aqui. Eu coloquei ela para medir e vou cortar nessa posição.
Eu poderia ter feito essa parte já no começo e pintado tudo junto, cortado tudo junto, mas eu ainda estava com dúvida como que eu ia fechar isso daqui, por isso que eu deixei ela pro final. E aqui eu tive que fazer igual eu fiz lá no começo. Depois que eu cortei, eu tive que colocar um outro disco daquele de lixar para tirar todas as rebarbas e não ter perigo de se machucar futuramente. Eu não gostei muito desse jeito que ficou a saliência dessa peça para fora, então eu resolvi embutir ela, mas para isso eu tive que cortar esses dois cantinhos aqui. Eu medi com uma caneta bem o local que eu precisava cortar e fiz o mesmo processo. Cortei e depois lixei, tirei todas as rebarbas e com isso essa peça grandona, ela foi possível embutir e não ficou nenhuma saliência dela para fora. Depois fiz o mesmo processo, parafusei, lixei e pintei para dar um acabamento aqui melhor e fui para a parte de trás dessa secadora. Para prender o assento no encosto, eu usei essa peça aqui que é como se fosse uma chapinha de ferro, fiz alguns furos e entortei ela na mesma posição da inclinação desse assento. E aqui ficou pronto a minha poltrona. Eu gostei muito de fazer isso daqui. Deu um pouco de trabalho, foi quase uma semana, porque cada dia eu fui fazendo um pouquinho das coisas, mas eu gostei muito do resultado. Eu já estou utilizando ela aqui no estúdio. Até gravei já alguns vídeos sentado nessa poltrona. E aqui atrás tem um compartimento que eu posso guardar o que eu quiser. Até fiz uma brincadeira lá na outra rede social, que eu tirava o meu café da manhã, mas é lógico, eu não vou guardar meu café da manhã ali. Dá pra guardar várias coisas ali dentro, sapato, o que você quiser. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. E se não é inscrito, se inscreve aí e até mais.